Pessoal, primeiramente, boa tarde. Nós vamos gravar um videozinho sobre a Segunda Guerra Mundial, mas não tem como falar sobre a Segunda Guerra Mundial sem pincelar esse período entre guerras. Como já tem vídeo no canal sobre o período entre guerras, vocês podem estar resgatando, eu vou apenas assim colocar para ilustrar esse início, né? Vou depois focar mais na Segunda Guerra Mundial como um todo. Então, primeiro que a Segunda Guerra Mundial tem esse nome porque ela envolve, né, vários países da Europa e também fora do continente europeu. Se nós considerarmos a Rússia um país não europeu e sim asiático, o Japão, que está na Ásia, como também eu posso acreditar, né, na própria participação de indianos ao lado de ingleses, e do próprio Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, que está na América, né, como também batalhas aconteceram no norte da África e por aí vai. Então, realmente, uma guerra de proporções mundiais. Agora, onde que isso começa? Isso começa por algumas questões mal resolvidas. A primeira questão mal resolvida é o próprio Tratado de Versalhes, né? Um tratado que ele era para colocar fim à Primeira Guerra Mundial e estabelecer critérios de paz, e ele estabelece critérios de vingança, visto que a Alemanha passa a ser vista como única causadora da guerra e a necessidade de puni-la, né, por ter arrastado o mundo à Primeira Guerra Mundial, quando nós sabemos que quem começa a Primeira Guerra Mundial não é a Alemanha, mas sim a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, com os sérvios. Mas ali, por uma questão de alianças, a Alemanha vai ser arrastada à guerra. Segundo que, além das punições, né, a elas serem pesadas, também teve sanções. Ela perde o exército, perde parte dos seus armamentos, né? Ela tem que pagar uma indenização muito grande, parte dos lucros ligados, inclusive, à sua produção industrial passa para países como Inglaterra, como França, além de perder suas colônias e os territórios da Alsácia e Lorena para a França. Então existia ali um sentimento mais revanchista em relação à própria França ou à própria Europa. Do outro lado, nós percebemos também a ascensão dos Estados Unidos como grande potência industrial, visto que ele vai ocupar esse vazio deixado pelas potências industriais na guerra, no sentido de produção e fornecimento de mercadoria. Depois, ele vai ter dinheiro para investir, então se torna um grande investidor mundial, o que vai levar, inclusive, à própria mudança mais à frente da moeda padrão mundial do ouro pelo dólar, já que o investimento é feito em dólar. E, lógico, que o eixo econômico muda bastante da Europa para a América. Na década de 20, você tem ali uma recuperação econômica muito forte dos próprios países europeus e muitos deles motivados pelos próprios Estados Unidos, porque além de vender mercadorias, ele passa a emprestar dinheiro. E aí a Europa vai, né, se recuperar dessa crise e vai ter a voltar a produzir. Nessa produção europeia, o que nós vamos ver é que os mercados consumidores voltam a ser disputados, né, pelas antigas potências europeias, na verdade, pelas potências europeias, visto que os americanos não são vistos como potência mundial ainda, mas como o dólar tinha um lastro muito grande no mundo, quando ocorrer uma produção econômica maior do que o consumo, vai nos levar aí, né, de 1924, 25 em diante, numa crise do sistema capitalista, que ela vai ser sistêmica, ela vai continuar. Também tem vídeo no canal falando sobre a crise de 29, basta dar uma resgatada, mas vai levar a uma crise sistêmica e a quebra, né, de várias empresas mundiais e dos próprios países serão sentidas, logicamente, em todo o mundo capitalista, porque o socialismo funciona de outra lógica. Essa crise de 29, ela vai trazer para a gente duas consequências que eu gosto de tratar, né, como consequências, digamos assim, uma consequência política, uma consequência econômica. A consequência política é que o poder público nas democracias consolidadas terá que tomar uma atitude menos liberal, vamos colocar assim, antiliberal, né? Ou seja, no liberalismo, o que nós temos
é a questão de um Estado, né, que ele permite que a economia funcione sem intervenção, mas, por sua vez, ele é um gerenciador de todos os problemas que ali acontecem. Uma solução para a crise, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, vai ser o New Deal, que é a intervenção estatal, o uso de recursos estatais para fazer a economia girar, para fazer a economia crescer novamente. Então, são medidas antiliberais, né? Um Estado mais interventor. A mesma coisa acontece com a França, com a Inglaterra, em escala maior ou menor. Do outro lado, em países que haviam sofrido com o Tratado de Versalhes, estavam bem enfraquecidos, você tem uma democracia nova e matura. É o caso da Alemanha. A Alemanha viveu uma experiência democrática da República de Weimar, né, após a organização da Constituição do Estado alemão na cidade de Weimar, e essa república tinha uma representatividade de vários partidos políticos. Mas na República de Weimar, quem tinha uma representatividade maior, quem tinha voto dentro da República, eram os sociais-democratas e os comunistas. Os conservadores e os da direita, né, eram um grupo que não tinha um poder muito grande. E logo abaixo dos sociais-democratas e dos comunistas, vinham os católicos. Tinham um poder muito grande na França, inclusive uma visão mais conservadora, uma visão de mudanças mais lentas, né, no aspecto cultural. No aspecto econômico, queriam mudanças, mas que fossem mais seguras, não tão arriscadas, né? Não eram afeitas aos riscos, por isso são conservadores. Quando nós juntamos tudo isso, o que se percebe? De repente, na Itália, você tem uma monarquia, mas que também é um rei já há muito tempo no poder, desgastado, né? Começa a ser questionado. E nesse interim, você vai ter aí a subida de partidos como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Agora, o que nos interessa mais é o nazismo. Em que sentido? Na Alemanha, Adolf Hitler, ele, né, vai se destacar aí após uma vida pessoal bem frustrada em questões profissionais. Depois da guerra, né, ele encontra um ambiente de incerteza. Incerteza por quê? O Reichstag, por exemplo, o parlamento alemão, teve ano que ele se reuniu 2 vezes para trocar liderança. Então as pessoas estavam cansadas de tanta troca de liderança e o próprio presidente alemão não chegava a um consenso. Por quê? A Alemanha era uma república parlamentarista. Você tinha um presidente, né? E o presidente, por exemplo, ele elegia entre os representantes do parlamento, né, governos. Então, por exemplo, forma um gabinete, quer dizer, forma um governo social-democrata. A crise continua, não dá certo, tem desemprego, cai o gabinete social-democrata, forma um gabinete mais católico com apoio dos sociais-democratas. Os comunistas começam a buscar greve. Então começa um estado de convulsão social na Alemanha, que as pessoas passam a desacreditar no instrumento mais poderoso que elas possuíam, que era a democracia. Há tempos antes, né, Adolf Hitler havia tentado dar um golpe de Estado na Baviera, né, em Munique. O golpe de Estado ele foi frustrado, ele foi preso. Ele fica 8 meses preso, escreve um livro lá com a ajuda, inclusive, de um padre que organiza esse livro para ele. E ele sai e ele começa, então, ali a ser engolido, né, por homens que viam nele uma forma de despertar nas pessoas um sentimento de luta por uma Alemanha mais nacional, mais patriótica. Além disso tudo, tinha na Europa um sentimento muito grande de que tinha que sair da crise, resolver o problema, mas não podia ser comunista. Então havia um sentimento muito grande de anticomunismo. Dentro da Alemanha, esse sentimento vai ser, né, buscado a cada dia. Hitler forma o partido nazista, ele vai crescendo, vai alcançando cadeiras no Reichstag, mas não era suficiente. E ele vai fazer alguns acordos. Os acordos é o seguinte: dentro da Alemanha existe existia um grupo não oficial chamado Junkers, que são
conservadores e mais ligados à nobreza, ao alto escalão do exército, né, ao mundo prussiano, à la Bismarck, que ainda remontava à organização da Alemanha no período do Segundo Reich, com Bismarck. Esse grupo não confiava em Hitler. Dentro do próprio exército, havia uma desconfiança porque ele era um cabo. É como se um cabo quisesse comandar generais. Mas chega o ponto de uma instabilidade política tão grande que ele passa a ter adeptos. Então o próprio partido nazista, ele era rachado, né? Havia uma liderança mais radical com Adolf Hitler e havia uma liderança mais progressista com um homem chamado Herder. Chega um certo momento que essas duas lideranças se juntam, o partido nazista ele se unifica, ele vai conseguir apoio dos católicos, vai conseguir apoio dos conservadores e vai conseguir maioria, né, dentro do Reichstag, e ali eles vão chegar num acordo. Em 1933, Adolf Hitler é indicado como chanceler alemão. Uma vez como chanceler, Hitler começa a colocar em prática algumas ideias que ele possuía de cunho próprio, mas algumas que ele compartilhava com pessoas que vão vir para o seu lado para organizar toda essa estrutura do novo Estado. Dentre eles, um dos grandes arquitetos do Estado nazista, Goebbels, também o ministro que envolvia assuntos, né, mais internos da Alemanha e de uma organização política que é Göring, inclusive administrava os exércitos, né, do alto escalão, o Estado-Maior alemão, e do seu ministro exterior, Ribbentrop. Então esses homens vão estar com Hitler arquitetando o tempo todo. Agora não há unidade. Por quê? Primeiro, quando volta para a Itália, havia uma desconfiança em relação a Hitler. E Mussolini, que já havia ascendido, também tem no canal sobre o fascismo, ascendido ao poder na Itália, ele não tinha uma plena confiança em Hitler. Ele não tinha essa amizade que a gente começa a pregar e falar que assim tá e por aí vai. Não tinha essa amizade ainda. Do outro lado, a Rússia apresentava uma ameaça. Havia um interesse no leste europeu, mas Hitler havia, né, motivado nos primeiros anos do seu governo um pacto anticomintern ou anticomunismo, do qual ficava claro que ele, né, lutava contra o comunismo. Inclusive, ele cresceu queimando, perseguindo, né, fechando instalações do Partido Comunista e tocando terror com a SA dentro da Alemanha. Então, havia muitas coisas para ser costurada. A primeira delas é que a Alemanha não tinha um espaço, né, necessário para a guerra. Hitler desejava uma guerra, desejava fazer sucumbir as democracias e depois, no final, sucumbir à União Soviética. Agora, isso não era falado. Então ele precisava de um espaço. O que ele vai chamar de espaço vital vai ser a proposição de um território contínuo, com população para trabalhar, mão de obra é muito importante, mas também que dispunha de recursos minerais, industriais, de exército. Então ele começa dizendo que os alemães historicamente estavam em vários lugares, inclusive fora da Alemanha. Fora da Alemanha, o primeiro estado nessa política de Anschluss ou de anexação será a própria Áustria. Nessa política austríaca, o que nós vamos ver de Adolf é a busca de anexar a Áustria sem guerra. Vai ocorrer várias pressões, ele vai ameaçar os austríacos. O primeiro-ministro austríaco acaba cedendo à realização de um plebiscito, quer dizer, uma consulta, e ali os alemães e o próprio partido nazista austríaco comanda, né, a vitória, e a Áustria vai ser anexada à Alemanha sem derramamento de sangue. Isso gera na Inglaterra um desconforto muito grande por parte do tradicional político da Câmara dos Comuns, né, o Winston Churchill. Chamberlain era o primeiro-ministro inglês e Daladier o presidente da França. Esses homens olham para isso com naturalidade, eles não percebem a movimentação de Hitler, e logo em seguida ele começa com um plano chamado Plano Verde. Esse Plano Verde seria a tomada da Tchecoslováquia.
Mas o que ele faz primeiro? Ele incita os eslovacos a se revoltarem contra os tchecos. Nessa incitação, ele coloca que a Eslováquia deveria ser um país livre, que o Tratado de Versalhes não havia legado a eles a liberdade que mereciam. Assim que ocorre uma pré-separação desse país, Hitler propõe, então, a anexação da República Tcheca. Aí ele vai ter a resistência dos tchecos. Nessa resistência, é previsto, inclusive, o deslocamento de tropas da Alemanha, que estava produzindo há muito tempo já, né? E aí os franceses e ingleses entram na roda para dizer aos tchecos, né, que era melhor ser anexado, para evitar uma guerra, porque uma guerra tal, como se a República Tcheca ou se a Tchecoslováquia fosse anexada à Alemanha, a guerra pudesse ser evitada. O que Hitler queria? Ele percebeu nessa indefinição dos ingleses e franceses em se posicionar e ele vai acabar anexando a República Tcheca. Nessa anexação da República Tcheca, né, Churchill faz um discurso na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, dizendo que os ingleses tiveram a pior derrota da história. Permitiu um novo imperialismo, uma anexação territorial muito grande, passando para o lado dos alemães 10 milhões de pessoas, mão de obra, fábricas, um complexo industrial muito avançado na Áustria e também na República Tcheca, na Tchecoslováquia, na verdade, além de recursos minerais, hidroelétricos e por aí vai. E bloqueando, possivelmente, a entrada de uma França e de uma Inglaterra numa guerra. Após a anexação da Tchecoslováquia, havia um outro país que tinha pretensões, que era a própria Itália. Eles abrem mão disso, Mussolini abre mão disso, e ali foi feito um acordo entre eles. Digamos que ali estava formando o eixo, mas Mussolini faz um acordo assim: se caso tiver uma guerra, nós te apoiaremos. Ele não fala de uma entrada real. Do outro lado, acreditava-se a Inglaterra e a França que os alemães entrariam em guerra rapidamente com os russos. Hitler, habilmente, não ele, mas Göring, junto com Ribbentrop, organiza uma reunião com o ministro exterior da Rússia, que é Molotov, e começam a organizar, então, um pacto de não agressão. Agora, havia uma coisa para ser feita. Nesse pacto de não agressão, eles deveriam resolver a questão do porquê a Alemanha perseguiu, então, os comunistas. Resolvido esse problema, né? A minha culpa é feita, foi uma época, agora não é mais. Vocês podem dominar as regiões bálticas, que são interesses de vocês. Vocês podem chegar até a Polônia e nós também temos pretensão de expandir em direção à Polônia. Agora, veja que coisa horrorosa. A Polônia, ela seria a bola da vez. Estava anunciado. Então, a Inglaterra e a França se posicionam. Se a Polônia for invadida, nós entraremos em guerra contra a Alemanha. Bom, Hitler queria, né, tomar a cidade de Danzig, que era uma região livre, e também retomar o corredor polonês. Mas ele sabia que a Polônia havia feito uma guerra tempos antes, não é muito falado na história, contra a Rússia. Então, que os russos não se posicionariam, não teriam interesse de defender poloneses. E o domínio da Polônia era também um escudo contra os próprios russos. Quando chega em outubro de 1939, depois de muitas negociações feitas, né, os franceses chegaram a prometer a Polônia para Hitler, como fizeram com a Tchecoslováquia, se não houvesse guerra, numa correria absurda, né, de repente a Alemanha invade a Polônia. E os alemães vão usar uma estratégia, não é que o exército polonês não tivesse condição de resistir. A questão é que a Força Aérea alemã vai invadir a Polônia e vai começar então a atacar os aeródromos, né? E a Força Aérea polonesa nem pôde subir, tinha 500 aviões, não pôde nem subir. Desde pouco tempo a Polônia é tomada e aí a Inglaterra se vê na guerra e a França. Mas se vê como? A Inglaterra e a França não podiam socorrer a Polônia porque a Bélgica e a Holanda haviam se declarado neutras no conflito e não podia ter seu espaço aéreo invadido.
O deslocamento pelo Mar do Norte era muito difícil, porque havia o risco da guerra submarina. Quando termina essa guerra na Polônia, Hitler se volta para a França. E rapidamente ele domina a França fica dividida, a região norte sob o domínio nazista, a região sul sob o governo colaboracionista de Vichy. A Itália domina ali o norte da Europa, organizando seu espaço vital, e o Japão começa suas conquistas no Pacífico. O eixo estava formado Roma, Berlim, Tóquio. Americanos são chamados à guerra por Churchill, ele escreve a Roosevelt pedindo ajuda, mas não é atendido de imediato, até que ocorre, então, mais à frente, o ataque à base americana de Pearl Harbor, e aí, logicamente, que os americanos vão entrar em guerra. Mas na Europa, após a dominação da França, começa a Batalha da Inglaterra. Nessa batalha, Hitler vai bombardeando os aeródromos, as estações industriais da Inglaterra, ele vai invadindo a região da Finlândia, chegando à Noruega, domina a Dinamarca, ele fecha o norte. Os soviéticos haviam tomado as repúblicas bálticas. E ali, quando ele pensa que a Inglaterra estava liquidada, ele se vira para uma operação nova, que é a Operação Barbarossa. Por essa operação, ele vai invadir a própria Rússia. Agora vejam vocês que o próprio embaixador inglês já havia enviado uma carta a Molotov dizendo a ele que Hitler se viraria contra eles, que eles deveriam se preparar. Não foi muito ouvido, não. Rapidamente Hitler consegue uma vitória esmagadora a um trecho de 1.600 quilômetros dentro do território russo. Mas ele se volta para Stalingrado e Leningrado, São Petersburgo, Moscou, e deu tempo de Stalin, de uma resistência em São Petersburgo muito grande, de Stalin reorganizar seu exército e começar então o combate ao nazismo. Do outro lado, a Inglaterra se ergue. Ela não estava derrotada, ele queria derrotar primeiro a Rússia para se voltar aos ingleses, mas havia um medo, a luta em duas frentes. Isso aconteceu, vai ter que lutar em duas frentes. Em seguida, com o ataque japonês à base americana, os americanos estão na guerra. E de repente, há uma reviravolta aí, um esgotamento do próprio exército alemão, e aí os russos vêm combatendo até dentro de Berlim, assim como os aliados também o fazem, e após algumas conferências, dentre elas Potsdam, você vai ter a organização por Roosevelt, Stalin e Churchill do novo modelo mundial. E ali a divisão da própria Alemanha, um lado sob o domínio russo, o outro lado sob o domínio dos aliados aí, democráticos capitalistas, que vai tomar conta aí dessa Europa como um todo. Agora, o que nós vemos na Segunda Guerra Mundial é uma guerra tecnológica, uma guerra de uso aéreo, uma guerra que também se organizou pela omissão das potências França e Inglaterra em relação à própria movimentação nazista. Há quem diga que se a Inglaterra e a França tivessem se posicionado contra Hitler no momento em que ele teve a pretensão de anexar a Áustria, ele não tinha poder militar ainda para começar guerra nenhuma. Mas quando ele passa para o domínio alemão, recursos austríacos, recursos tchecos, mais a própria Alemanha, ele consegue construir um exército aí, que na época, no início da guerra, era visto como invencível. Ok? Então um abraço a todos, curtam o canal, se inscrevam, passem para quem não inscreveu ainda. Eu espero poder ter ajudado e conto que vocês façam uma boa prova, com certeza. Um abraço.